Buenas, pessoas concurseiras estudiosas! Vai fazer concurso da Banca Fundatec? Pois então, o professor está resolvendo para vocês aqui questões 2023 enviadas por uma aluna aqui do canal. Beleza? Então são questões 2023 da Banca Fundatec. E ainda, se tu vai fazer concurso da Banca Fundatec e tem raciocínio lógico, o professor tem aqui, tá aqui na descrição do vídeo, a gravação de um curso de raciocínio lógico para a Banca Fundatec. É exclusivo para a Banca Fundatec. Então, aqui o professor vai explicar raciocínio lógico para tu aprender e responder questões da Banca Fundatec. Obviamente que se tu vai fazer outra banca, outro concurso de outra banca e tem raciocínio lógico, serve também. Qual é a diferença desse curso? O diferencial desse curso é que as questões que o professor resolve são apenas da Banca Fundatec. Beleza, minha gente? Então vamos lá, vamos ao nosso vídeo. Partiu estudar Banca Fundatec, matemática e raciocínio lógico. São os dois conteúdos aqui nesse vídeo, ok? Vamos lá então? Então, dando continuidade ao nosso vídeo, vamos lá. Assinale a alternativa que corresponde ao valor de raiz de 49%. Olha só, a banca pediu aqui, ó, raiz de 49%. E agora, o que a gente faz? Vai dar 7%? Olha só, isso é uma pegadinha, minha gente. Por quê? Quando tu faz raiz de 49%, lembra que o 49% é 49 sobre 100. O porcento significa o quê? Significa que eu tenho uma razão em que o consequente, o segundo termo é 100. Então, eu vou fazer aqui, na realidade, a raiz de 49 sobre 100. Temos duas maneiras de fazer. Tu pode fazer diretão aqui, raiz do 49, 7. Sobre raiz do 100, 10. Ou então, tu poderia fazer separado, né? Raiz de 49 dividido por raiz do 100, que ia dar 7 décimos. Ok? Então, a gente extrai a raiz do numerador e do denominador. Raiz do 49, 7. Por quê? Porque 7 vezes, como é raiz quadrada, índice 2, 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz do 49, 7. Raiz do 100, porque 10 vezes 10 dá 100. Então, raiz do 100, 10. E agora, José? Agora a gente tem aqui, ó, 7 sobre 10. E todas as respostas são em porcentagem. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos pegar os 7 décimos, ou 7 sobre 10, né, como o pessoal às vezes fala. E o que tu vai fazer? Para te ter uma porcentagem, tu tem que ter o denominador, ó, 100. Então, nós vamos multiplicar o 10 por 10, para ficar com o denominador 100. Se multiplicamos o denominador por 100, vamos multiplicar o numerador. Se multiplicamos o denominador por 10, temos que multiplicar o numerador por 10 também, para não alterar a fração. E aí nós vamos ficar, ó, 7 vezes 10 dá 70. 10 vezes 10 dá 100. E agora, ó, 70 sobre 100 é 70%, ó. O sobre 100 volta a ser o símbolo de porcento. Então, portanto, né? Olha a pegadinha aqui, ó. Raiz de 49% é igual a 70%. Olha só quando que tu ia imaginar uma coisa dessa? A alternativa correta, a alternativa A de Argentina. Quando que a gente imaginaria que ia extrair a raiz do 49% e encontrar como resultado 70%? Porque é uma coisa estranha, né? Se tu for pensar assim, de uma maneira... pelo senso comum, tu vai extrair a raiz do 49% e vai encontrar um resultado maior que 49%, que é 70%. Mas, por trás desse resultado, tem todo esse processo aqui. Ok? Vamos para a questão de número 32. Questão de número 32. Trabalhando 8 horas diárias, 3 operários constroem um muro de 60 metros quadrados.
de área em 5 dias de trabalho. Para construir um novo muro de 40 metros de comprimento e 1,8 metros de altura, 4 operários com a mesma carga horária, ó, mesma carga horária, ou seja, 8 horas por dia, né? Vão construir, sim, precisarão de, né? Quanto tempo que eles vão construir? Primeira coisa, vamos calcular a área do novo muro. Área, né? É comprimento vezes altura, nesse caso, né? Comprimento vezes altura. Como o muro, ele se comporta, olha só, como um... Deixa eu puxar aqui um pouquinho, o professor também tem espaço aqui, ó. O muro seria um retângulo, né? Então, para te calcular a área desse muro, seria comprimento vezes altura, ok? Então, ó, o comprimento, 40 vezes 1,8. 40 vezes 1,8 vai dar 72. Então, temos aqui 72 metros quadrados. E agora, José? Agora, vamos calcular, ó. Olha só, nós temos aqui, ó. 3 operários, 60 metros quadrados, 5 dias. Depois, 4 operários, 72 metros quadrados. E para construir um novo muro, 40 operários precisarão de quantos dias? Ó, temos um valor desconhecido. Como são 3 grandezas envolvidas, nós temos regra de 3. Regra de 3, composta. Então, vou montar aqui, ó. Vou montar com a caneta preta mesmo. Olha só, nós vamos aqui, ó. A carga horária, 8 horas diárias, a gente deixa fora. Porque é a mesma, então era só um adereço ali para atrapalhar, né? Então, nós temos as grandezas operários, muro, ou que poderia até ser metro quadrado, né? Muro. E dias. Ok? Então, aqui, ó. 3 operários constrói 60 metros de muro em 5 dias. Para construir um novo muro de 40 por 1,8, ou seja, 72 metros quadrados, né? 4 operários com a mesma carga horária precisarão de quantos dias? X. E agora, José, agora o que a gente faz nessa situação? Seguintes, ó, minha gente. Vamos gravar uma flecha na coluna dias. Tanto faz para cima quanto para baixo, tá? Isso não tem muito... assim, tem que ser para cima, tá aumentando. Não, essa aqui só vai ser uma referência para tu comparar com as outras duas grandezas, ok? Então, aqui, ó, tu vai comparar primeiro muro com dias. Se aumenta a quantidade de muro, tu vai precisar de mais dias, né? Então, uma aumenta, a outra aumenta também. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, se aumenta a quantidade de operários, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Se aumenta a quantidade de operários, vou precisar de menos dias, né? Então, aumenta operários, diminui dias. Então, flechas em sentidos contrários. Aqui, ó. Se aumenta o muro, eu preciso de mais dias. São diretamente proporcionais muro e dias. Agora, ó, operários e dias. Se aumenta a quantidade de operários, eu preciso de menos dias. Então, essa grandeza aumentou, essa vai diminuir. Então, são grandezas inversamente proporcionais entre si. E agora? Agora a gente vai resolver a nossa... vai montar a nossa proporção, ó. Como é que a gente vai resolver isso daqui? Aquela coluna que tem um X, a gente copia. Primeira coisa que tu copia isolada, tá? A gente isola aquela coluna. Primeira coisa que tu vai olhar, é aquela que tu tem que inverter? Não. Ó, essas duas têm o mesmo sentido. Nós vamos ter que fazer o quê? Nós vamos ter que inverter. Quem? Esta coluna aqui, ó. Ela tá com a flecha invertida, trocada. Então, esta coluna a gente vai ter que inverter. Tá? Então, nós vamos copiar, ó, 5 sobre x isolado. E as outras duas colunas, nós vamos multiplicá-las, ó. Então, vamos inverter, né? Vamos ter que inverter aqui. Tu tem 3 para 4, vai ficar 4 para 3. Vezes, ó. Aqui, 60 sobre 72.
E agora, professor, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar em x, a gente vai aplicar a propriedade fundamental das proporções. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ó. Então, vai ficar, antes de... Tu só indica as operações, tu não resolve. Já vou te mostrar o porquê, ó. Tu vai fazer, ó, 4 vezes 60 vezes x. Então, 4 vezes 60 vezes x é igual a 3 vezes 72 vezes 5. Ok? Se o 4 vezes 60 está multiplicando o x, eu vou dividir os dois lados pelo 4 vezes 60. Ó. 4 vezes 60. E aí, olha só, minha gente, como fica top isso daqui, ó. 4 vezes 60 dividido por 4 vezes 60, tu simplifica. Vai dar 1. 1 vezes x vai dar x. Ó, eliminei ali. E agora, olha aqui, ó, nós vamos fazer um monte de simplificação aqui para simplificar a nossa vida. Coisa esquisita, né? Simplificar para simplificar. Olha só. O 5 e o... Não, melhor, vamos simplificar aqui, ó. 3 e o 60 dá para simplificar. 60 dividido por 3 vai dar 20. Ok. E depois, ó. Depois, o 20, eu posso dividir por 5. 20 dividido por 5 dá 4. E agora, professor? Agora a gente vai fazer a seguinte simplificação. Olha só. 72. Eu criei umas canetas mais coloridas, né? Vamos ver aqui, ó. 72 dividido por 4 vai dar quanto? Vai dar 18. Ok? 72 dividido por 4 dá 18. 18, agora eu vou copiar aqui para vocês não se perderem muito, tá? Ó, vai ficar 18 dividido por 4. Opa, 18. Viu só como ficou bem mais simples, ó? Ok. Coisa, né? Vai ficar 18 sobre 4. Ok? 18 e 4 não dá para dividir o 18 pelo 4. O que a gente vai fazer? Vamos simplificar por quanto? Por 2, ó. Dividir por 2 e dividir por 2. Vai dar, ó. 18 dividido por 2, 9. 4 dividido por 2, 9 sobre 2, 9 meios. Portanto, x é igual, ó. E agora, não temos 9 meio-dias aqui. 9 dividido por 2 dá 4,5. Então, vai dar 4,5 dias. Eu confesso, pessoal, letra B, né? Letra B é o gabarito. Confesso para vocês que eu pedi o gabarito. Geralmente eu consigo chegar nas respostas assim, bem tranquilo. Mas eu fiquei desconfiado, tá? Fiquei desconfiado. Porque é muito difícil tu encontrar regras de 3 em que o resultado dê um número com vírgula. Mas esse é o gabarito correto, tá? Então, geralmente é um número inteiro que eles colocam aqui. A banca, ela às vezes sacaneia, né? Dessa forma, ela te dá um número, um resultado inesperado. Não é comum encontrar 4,5 dias e ser 4,5 dias a resposta. Tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado também, né? Abrir o olho, mas tem vezes que tu revisa os teus cálculos, deu tudo certo. Então, aqui, ó, tá ali, letra B. É essa a resposta que o professor tinha achado e é essa a resposta do gabarito, por mais estranha que seja, tá? E eu sempre repito para os meus alunos, essa simplificação aqui, ó, é questão de treino. É muito importante vocês saberem fazer essas simplificações para vocês agilizarem, ganhar tempo na hora da resolução da prova lá do concurso. Beleza? Vamos para a próxima. A nossa terceira questão aqui, ó, olha só. Em uma turma de cursinho preparatório para concursos, há 30 alunos homens e 60 alunas mulheres. Então, homens 30, mulheres 60. Isso nos dá um total de 90. Beleza, né? Vamos colocar já o total. Sabendo que a média das idades é 20 anos e 6 meses, ó. 20 anos e 6 meses. Sabendo que a média das idades da turma. Então, olha só. A média das idades da turma
é 20 anos e 6 meses. 6 meses é a metade do ano. Como que eu posso representar metade? Ó, o professor vai puxar aqui um rascunho, ó. Aqui que o professor sempre puxa de vez em quando os cadernos. Sempre puxa de vez em quando, né? O professor sempre puxa os caderninhos dele assim, né? Às vezes aqui nos cálculos. Se eu tenho aqui, ó, 20 anos e 6 meses. Esses 6 meses aqui, ó, é a metade do ano, certo? Seria meio ano. Como é que eu posso representar um meio ano sem utilizar os 6 meses, né? Vai ficar, ó, 20,5. O vírgula 5, ó, meio ano é 0,5 anos, certo? Por quê? Porque é metade. Qual é a metade de 1? Ó, 1 dividido por 2, 1 meio, não é 0,5? Então, 20 anos e 6 meses é igual a 20,5. Tem muito aluno que coloca 20,6 e aí lascou, tá? Por quê? Porque a metade de um ano é 6 meses, e 6 meses se representa como 0,5. Então, a média de idade é 20,5. E ainda o que a gente tem, ó? A média de idade média e que é a média das idades entre os alunos homens é 22 anos. Então, a média das idades dos homens é 22 anos. Pode-se afirmar que a média das idades entre as mulheres é. E agora, professor, o que a gente vai saber? Média, vou puxar de novo o meu rascunho aqui, ó. Quando fala a palavra média, tá? Fala-se em média aritmética. Certo? Quando se fala somente a palavra média, se fala em média aritmética. Como é que a gente calcula a média aritmética? A média aritmética é dada pela soma dos termos dividido pelo número de termos. Tá? Então, aqui, ó, são a soma dos termos, dos elementos, dos valores, dividido pelo número de termos de valores. Então, por exemplo, se eu quero calcular a média entre 30 mais 40, 50 e 60. Ó, eu vou somar 30 mais 40 mais 50 mais 60. E vou dividir por quanto? Ó, vou dividir por 4, porque eu somei 1, 2, 3, 4 elementos. Então, se eu somo 4 termos, eu divido por 4. Se eu somar 10, eu vou dividir por 10. Então, aqui, ó, sempre vai ser a soma dos termos, ou a soma dos elementos, dividido pelo número de termos. Isso vai dar a média. Então, vamos usar essa informação agora aqui, ó. Olha só, o que a gente sabe aqui, ó, da média das idades dos homens, né? Tá pedindo a média das idades das mulheres, é isso que tá pedindo. Então, o que a gente sabe, ó? A gente sabe o quê? Que a soma das idades dividido por quantas pessoas? Por 90, resulta quanto, ó? 20,5. Que é a média das idades, usando essa formulazinha aqui, ó. A média é a soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, se eu quero saber a média das idades das pessoas, de todas as pessoas desse cursinho preparatório, ó, eu vou fazer eu vou somar todas as idades, vou dividir por 90 e vai dar 20,5. Mas eu não conheço a soma das idades, então eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Eu vou fazer aqui, ó. A soma das idades é igual. Esse 90 vamos passar multiplicando. Dá 20,5 vezes 90. Isto vai dar quanto? Quanto que dá 20,5 vezes 90? 1845. Então, ó, a soma das idades de todos os alunos do cursinho é 1845. Agora, ó, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que calcular a soma das idades dos homens. Por quê? Gente, porque para calcular a média das idades das mulheres, ó, eu tenho que fazer a soma das idades das mulheres dividido por quê? Por 60, que é o número de mulheres. Essa soma aqui eu não conheço.
tá? Mas eu posso calcular a soma das idades total, a soma das idades dos homens, daí eu vou obter a soma das idades das mulheres. Então, olha só. Agora, a soma das idades dos homens, ó, vai ser dividido por quanto? Por 30. Vai ser igual, vou colocar aqui o sinal de igual. A quanto? 22. Que é a média das idades dos homens. Então, isso daqui vai resultar, ó. A soma das idades dos homens é igual a 22 vezes 30. Isto vai dar 660, ok? Então, para calcular a média das idades das mulheres, eu preciso da soma das idades das mulheres, ó, da soma das idades das mulheres. Como que eu faço esse cálculo? Ó, a soma das idades de todo mundo. Pensa aqui comigo, ó. Se eu quiser saber a soma das idades de todo mundo, eu vou somar as idades dos homens mais a soma das idades das mulheres. Ok? E isso é para eu calcular a soma das idades de todo mundo. Então, se eu quero saber esse valor, o que eu vou fazer? A soma das idades das mulheres é igual à soma das idades menos a soma das idades dos homens. Ok? Eu vou subtrair do total a soma das idades dos homens. É como se eu somasse aqui, ó. O menos é a soma da... Eu não quis fazer uma equação daquela forma. Vamos pensar assim, ó. Eu passo a soma das idades para o outro lado diminuindo. A soma das idades dos homens para o outro lado diminuindo. É isso que eu fiz. Tá? Vamos pensar assim para não confundir muito o povo aí. Ok? Então vamos lá, ó. Então a soma das idades das mulheres vai ser a soma total das idades, 1845, menos a soma das idades dos homens, 660. Isto vai dar quanto? 1185. Ok, agora eu posso fazer o quê? Calcular, ó, a média aritmética das idades das mulheres, ó. Então, vou fazer aqui no cantão, ó. A média das idades das mulheres é igual, ó, a soma das idades das mulheres, 1185, dividido por quanto? Por 60 mulheres, que é o total de mulheres, né? Por 60. Isso vai dar, ó, quanto? Vai dar 19,75 anos. Tá, professor, mas não tem 19,75. Então, vamos dar um jeito. Ó, esse vírgula 75 nós vamos ter que transformar em quê? Em meses, porque aqui tá falando meses, ó. Se for a letra D ainda, talvez seja dias, ó. Aqui eles sacanearam, né? Eles colocaram 19 anos, 7 meses, aqui o 7, e 5 dias, ó. Muita gente deve ter embarcado nessa questão, nessa resposta aqui por causa disso, ó. Pensou, 19 meses, 7... Ah, não, 19 anos, 7 meses, 5 dias. Pelo amor de Deus, gente, não é assim. Como é que tu faz? Ó, tu vai fazer uma regra de 3. Ó, aqui, meses. E aqui, anos. Olha só, 12 meses equivale a 1 ano. Quantos meses? X equivale a 0,75 anos. Por que 0,75? Ó, se eu vou tirar o 19, tá certo. Tá meio apertado aqui, né? Isso aqui vai dar 19 anos, ok? E o 0,75 é o que eu quero saber quantos meses vai dar, ó. Como aqui são grandezas diretamente proporcionais, eu vou copiar a tabela tal e qual, ó. Vai ficar 12 sobre x igual a 1 sobre 0,75. Então, o x vai ser igual, ó, x vezes 1 dá x. E aqui, 12 vezes 0,75. Portanto, o meu x, neste caso, vai ser 9. 12 vezes 0,75 dá 9. Então, aqui nós vamos ter, ó, que é, deixa eu puxar aqui, não é não muito, 19 anos e 9 meses.
ou seja, alternativa E de Equador. Certo, pessoal? É uma questãozinha assim, ó, muito danada, né? Porque geralmente a banca pede a média, né? E aqui nós tivemos que fazer os cálculos com as médias das idades, né? Calculando a soma das idades. Tem outra forma de fazer? Tem. Comenta aí qual seria a outra forma de fazer. Se tu enxergou de outra forma para fazer. Tem outra forma de fazer, o professor acabou não fazendo, fiz dessa forma. Porque aqui, ó, a gente acaba explorando um pouquinho isso de tu calcular somas, né? Que tu tem aqui, ó, esse cálculo aqui, ó. Deixa eu puxar o rascunho de volta, ó. Aqui. Geralmente, ó, a gente calcula a média, né? Essa questão a gente procurou trabalhar aqui, ó, a soma dos termos, ó. Calcular qual é a soma dos termos. Às vezes é necessário, algumas questões, já vi muita questão por aí, as bancas não costumam cobrar muito, mas eu já vi, assim, algumas questões, né, ou várias questões, seja lá, que tu precisa calcular a soma dos termos e os alunos se perdem. Por isso que o professor resolveu dessa forma. Mas tem outra forma de fazer. Me diga aí qual é a forma que tu encontrou. Beleza? Vamos para a questão de número 34. A questão de número 34. Com a chegada do verão e os dias cada vez mais quentes, agora aqui no Rio Grande do Sul está começando o inverno, né? João decidiu construir uma piscina para se refrescar. Ele comprou uma piscina de fibra no formato de paralelepípedo retângulo. Uma caixa, né? Na forma daquela caixa básica lá, ó. Aqui. Esse formato aqui, a piscina de quem mesmo? Do João, ó. Certo? É esse o formato da piscina, tá? Com profundidade, então a profundidade seria a altura, ó, 1,8 metros. Largura, 3 metros, então aqui 3 metros. E comprimento, 10 metros. Não é necessário fazer o desenho, o professor só fez o desenho aqui para ilustrar, tá, pessoal? Mas não é uma coisa extremamente necessária, só para tu entender também aqui. Fazer um pouquinho diferente também, né? Após a sua instalação, percebeu que gastaria muita água para enchê-la completamente. Então resolveu economizar e encher somente 90% da sua capacidade. Sabendo que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, a quantidade de água que João utilizará na piscina será de. Então, a primeira coisa que tu precisa calcular o volume da piscina. Como tu calcula o volume da piscina? Comprimento vezes altura vezes largura, certo? Então, o volume, comprimento, ó, o comprimento é 10, vezes a altura, que nesse caso é a profundidade, é uma altura negativa, vamos dizer assim, né? É a profundidade, 1,8, vezes a largura, 3. 1,8 vezes 3 dá 5,4, vezes 10, nós temos que o volume da piscina... Opa! Deixa eu achar aqui o meu trocinho de apagar, ó. Aqui, vamos apagar. Então, o volume da piscina será igual, ó, a 10 vezes 5,4, que dá 54 metros cúbicos. Mas não é metro cúbico que está pedindo, está pedindo em litro. Então, quando pede em litro, nós vamos calcular a capacidade da piscina, certo? A matemática chama o cálculo da quantidade de litros de capacidade. Então, vai ser os 54 metros cúbicos vezes quanto? Vezes 1.000, ó, porque 1 metro cúbico tem 1.000. Então, tu vai multiplicar 54 por 1.000 e isto vai dar que a capacidade da piscina é de 54.000 litros. Só que, o que aconteceu? O João decidiu dar uma economizada. E aí ele não colocou 54.000 litros. O que ele colocou? Ele colocou 90% da capacidade. Então, nós temos que calcular aqui, ó, a quantidade utilizada, ó, QU. Quantidade utilizada, né? 90%, 54.000. Então, nós vamos multiplicar 90% vezes 54
mil. 90% é 90 sobre 100 vezes 54 mil. Corta esses dois zeros com esses dois zeros, vai ficar 90 vezes 54. 90 vezes 54 vai dar quanto? 48.600 litros. Então, quantos litros que o João colocou na piscina? 48.600 litros. Alternativa C, de Canadá. Então, aqui, pessoal, a banca Fundatec, né? Ela cobrou volume e capacidade, né? Volume, geralmente tá lá nos editais, assim, a banca não costuma cobrar muito, tá? Ela não cobra muito mesmo, tá? Essa prova é uma prova recente, certo? Não me lembro de que ano é, acho que agora é 2023, se não me engano. Não, é 2023, foi uma aluna que me mandou. Depois eu coloco aqui na descrição o nome da aluna, tá? A aluna me mandou. E aí o professor está resolvendo, ok? Lembrando, pessoal, agora que eu vou falar para vocês outra coisa. Antes de nós encerrarmos aqui, para nós encerrarmos essa questão aqui, tá? Então, a banca cobrou volume. Não é muito comum, mas é importante saber, né? Calcular volume. E cobrou mais ainda, cobrou capacidade, que é quando tu tem que calcular a quantidade de litros, certo? E, obviamente, aqui ela cobrou uma questão clássica, que sempre pede, sempre cai, porcentagem. Cálculo de porcentagem. É muito raro não cair. Porcentagem, regra de 3, muito raro não cair. Beleza? Vamos para a última questão. A questão de número 5, então, pessoal. Assinale a alternativa que corresponde a uma proposição composta P e sua respectiva negação. Então, aqui nós temos negação de proposições compostas. Pessoal, se tu quer aprender, isso aqui é conteúdo de raciocínio lógico. Se tu quer aprender com raciocínio lógico, o professor colocou aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui na descrição do vídeo, o link para tu adquirir o curso de raciocínio lógico do professor, especialmente feito para a banca Fundatec. Ele é direcionado para a banca Fundatec. Tu vai aprender raciocínio lógico para tu nunca mais errar. Tu vai olhar para essas questões aqui, ó, tipo essa aqui. Depois desse curso do professor, tu vai olhar para a questão e vai dizer, a resposta certa é tal. E tu vai fazer as contas e vai ver que tá certo. Tá? É para tu aprender a gabaritar. O professor explicou minuciosamente o conteúdo ali de raciocínio lógico, proposicional, tá? Esse tipo de raciocínio lógico que a banca cobra bastante, beleza? Então, e claro, né? Um preço ali top, bem top para concurseiros, ok? Então, vamos lá, ó. Proposição P e a sua negação. Olha só. P. João é solteiro e José é casado. Observe o seguinte, ó, nós temos aqui uma proposição com conectivo E. A negação do conectivo E chama-se, é dada pelas chamadas regras de Morgan. Certo? O professor tem lá no curso uma explicação bem minuciosa, bem detalhada, para tu entender como é que resolve questões de regra de Morgan. Então, regra de Morgan, pessoal, é a negação do e do ou, do conectivo e do conectivo ou, tá? Então, como que eu nego o conectivo e? Eu transformo o conectivo e no conectivo ou. Então, o e, na negação, teria que ter o ou, ó. Então, tu vai olhar aqui, ó, João é solteiro e... Já lascou, ó. Não pode. Tu não pode, olha só, vou explicar aqui embaixo, ó. A negação do... Agora eu vou usar a letra maiúscula para diferenciar da letra minúscula, tá? Do P e Q vai ser equivalente a, ou igual. A gente não usa igual no raciocínio lógico, a gente usa equivalente. Tu nega as duas, ó, não P, não Q... E o E, tu transforma em ou, tá? O E transforma em ou. Então, se tu tem aqui, ó, a negação do P, ou melhor, tu tem a proposição P e a negação com E, já tá errado,
Então, a letra A, tu descarta. Tem que ter quem? O ou, tá? Depois a proposição P, ó. Zeca é carioca, mas, pessoal, o conectivo, o mas, ele equivale ao conectivo e, tá? José é carioca e Milton é mineiro, ok. Zeca, não é José, Zeca é carioca e Milton é mineiro. Negação, não P. Zeca não é carioca ou, olha só, beleza, ó. O E transformou em ou. Nega as duas. Negou Zeca é carioca, negou Zeca não é carioca. Ou Milton é mineiro. Ah, esqueceram aqui, ó. Esqueceram não, né? Não colocaram não. Então, a alternativa B morre, ó. A alternativa C. Por que ela morreu? Porque esqueceram de negar o quê, né? Não esqueceram não negaram. Alternativa C. Hoje irá chover e irá ventar. Negação. Hoje fará sol e... Ó, já morreu aqui, ó. Porque tem que ser o ou. Então, tu nem perde tempo analisando. Morreu. Letra D. Paulo é gremista e Rui é colorado. Não P. Paulo não é gremista. Beleza. Ou, ótimo. Rui não é colorado. Ok, olha só. Nós aqui, ó. Paulo é gremista, tu negou. Paulo não é gremista. Rui é colorado, negou. Ó. Rui não é colorado. E o E transformou em ou. Beleza, ó. Cumpriu os requisitos da regra de Morgan. Negou a primeira, negou a segunda e o E transforma em ou. Então, a alternativa correta, a alternativa D de Dinamarca. Beleza, minha gente? Então, aqui uma questão envolvendo regras de Morgan, raciocínio lógico matemático, Banca Fundatec. Quer aprender raciocínio lógico? O professor tem um curso, tá aqui na descrição do vídeo. Raciocínio lógico para tu gabaritar as provas da Banca Fundatec. Exclusivo, direcionado para as questões da Banca Fundatec. Beleza, minha gente? Vamos lá, então. Assim seguimos e até o próximo vídeo.